Vamos ler então no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Vamos ver o que diz os versículos, apenas 2 versículos. Penso que você já achou. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O Senhor Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora vamos ler o texto, segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, no capítulo 4, o versículo 1, que diz: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Amém. Meus queridos irmãos, amados, eu quero falar sobre alguns princípios do reino de Deus que são manifestos em nosso meio. Nós precisamos, como crentes em Jesus, pessoas que servem a Deus e que vivem guiadas pelo Espírito Santo, existem alguns princípios que nós precisamos detectar para a gente poder usufruir da vida espiritual. Eu vi as ministrações aqui nessa noite, que a oportunidade para as pessoas, ela vem, mas as pessoas precisam discernir isso. O apóstolo Pedro, que foi falado bem no começo aqui, que o pastor Carvalho falou, ele precisava entender que Jesus queria ter um encontro especial com ele, e que sua vida seria mudada completamente se ele fosse no encontro que Jesus estava solicitando. Se ele não fosse, ele poderia ficar pendengando na vida espiritual por muitos anos ainda, e ficar com minhoca na cabeça, achando que ele era desprezado, achando que ele era o indesejado, achando que ele era o insuportável da turma. E foi ministrado nessa noite que veio para ele um chamamento, e ele conseguiu fazer a leitura do tempo que Deus deu para ele. E nós entendemos que a cura, a bênção, por exemplo, a irmã que veio aqui para receber a oração, ela teve entendimento de que se ela viesse aqui, Jesus iria fazer uma obra na sua vida, como fez aqui, usando a mão dos homens de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso, que quando você está na presença de Deus, você tem que aproveitar as oportunidades. E o que eu quero trazer aqui para você é isso. Nós lemos no primeiro texto que o Espírito Santo foi dado para nós para sempre. Nós lemos também que o Espírito Santo habita no nosso meio. Nós lemos que o Espírito Santo está no nosso meio. Irmãos, toda a força da operação do poder de Deus se encontra ao nosso dispor. Tudo que Deus tem, tudo o que diz respeito à vida, o que diz respeito à salvação, o que diz respeito ao suprimento de cada dia, o que diz respeito às nossas preocupações do dia a dia, tudo está ao nosso dispor. E mais, eu quero dizer para você, que tudo está ao teu dispor dentro de você. O que nós precisamos entender é isso. Às vezes nós ficamos correndo longe
atravessando oceanos, atravessando montanhas para ir lá onde tem alguém que Deus usa. Amém. Na verdade, Deus tem alguém que Ele sempre vai usar. Mas nós precisamos entender que a bênção às vezes está tão perto de nós, tão junto de nós, que a gente não consegue dimensionar. Eu li uma história de um rapaz que teve um sonho. Ele morava no Egito. Ele teve um sonho que, se fosse na Turquia, ele ia ficar muito rico, mas muito rico mesmo. Aí ele saiu, disse para os seus pais que ele ia para a Turquia, e foi peregrinando, e foi pedindo comida, e foi pedindo carona, e embarcou num navio, e foi. E numa noite ele chegou lá na Turquia, no centro. No Egito ele morava em Alexandria. Na Turquia, eu não sei que cidade ele foi. Aí ele chegou lá na Turquia e não tinha o que comer, passando necessidade, mas ele estava firme no sonho que, se ele fosse para a Turquia, ele ia ficar riquíssimo. Aí, como não tinha que comer, ele se juntou com o pessoal lá da noite lá, e daí estavam dormindo lá debaixo de uma marquise lá de um prédio lá, e a polícia bateu à noite. E ele não sabia, estava junto com os marginais, e foi levado para interrogatório e tal. E, não, porque você veio fazer o que aqui? A tua língua é diferente, e você é uma pessoa diferente, o que você quer aqui? E daí, conta a tua história. Lá no tribunal perguntaram para ele, o delegado perguntou para ele: o que você veio fazer aqui? Ele disse: olha, o senhor pode não acreditar, eu não estou aqui pensando mal. É que lá em Alexandria eu tive um sonho que, se eu viesse aqui para a Turquia, eu ia ficar muito rico. Se eu viesse para cá, eu ia ficar rico. Aí aquele homem começou a rir da cara dele. Disse: olha, rapaz, você é um bobão, você vive atrás de sonhos, você vive atrás de sonhos de barriga cheia. Se eu fosse também atrás de sonho, eu também tive um sonho. De que cidade você é, rapaz? Eu sou de Alexandria, lá no Egito. Se eu também tive um sonho, há tempo passado aí, que lá no centro de Alexandria tem um tesouro enterrado debaixo de uma árvore, no centro da cidade. Mas eu não sou um bobão de andar por aí. Eu disse: então o senhor me desculpe, o senhor permite eu voltar? Naquela hora ele entendeu: pronto, já sei por que eu vim para cá. Aí o homem soltou ele, deu uma boa, passou um sabão nele e mandou ele embora. Ele veio pedindo carona e passando fome e tal. Ele disse: já sei porque eu fui para lá. Porque a minha riqueza não está na Turquia, a minha riqueza está dentro da minha cidade, perto da minha casa. A praça central é perto da minha casa. Foi lá um dia de noite, escavou e achou o tesouro e se tornou um homem muito rico. E às vezes, meu irmão, a gente anda assim, a gente anda longe, viajando, muito longe, e a gente não sabe que o tesouro está dentro de nós, está dentro do nosso coração. E eu quero trazer para você aqui alguns princípios que eu gostaria que você prestasse atenção. A primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite: que o Senhor Jesus só pode ser aquilo que você prega que Ele é. Irmãos, às vezes eu fico pensando assim, muitas vezes eu pensei: por que Deus não opera de outra forma? Por que Deus tem que usar pessoas? Por que tem que ser gente que Deus quer usar? Gente que fica doente, gente que fica magoada com qualquer coisinha às vezes, pessoas que são limitadas, pessoas que são tudo já está dizendo, é humano. Só que Deus, para o mundo, não será maior do que aquilo que você crê, daquilo que você prega que Ele é. Se você disser que Jesus vai fazer uma obra, Ele vai fazer. Jesus disse assim, o Consolador quando Ele vier, o Consolador, Ele vai, olha o que diz aqui: eu rogarei ao Pai, Ele dará o Consolador que ficará com vocês para sempre. Só que Ele não vai ser um espírito que vai andar por aí, rondando por aí, que de repente uma pessoa vai sentir um negócio e tal, e depois já não tem mais nada. Não é assim.
O Espírito Santo vem, habita, ele entra, a pessoa recebe Jesus como Salvador. Nessa noite nós vamos inclusive dar essa oportunidade para você, que quem ainda não recebeu Jesus, quem quer receber o Espírito Santo na sua vida, vai ter a oportunidade. Aí a partir daquele momento, você então poderá sair de onde você estiver, desde o momento, desde a hora que um ser humano, seja ele quem for, a cultura que for, a idade que tenha, a experiência que ele tenha, de conhecimento bíblico profundo ou não, de exegese, de escatologia, e ele, não importa se ele tem conhecimento ou não, desde o momento que Jesus entrou na vida da pessoa, ele pode sair dizendo quem Jesus é, o que Jesus faz, o que Jesus pode. Ele pode dizer que Jesus liberta, e o que ele disser, o que você disser, Jesus vai fazer, porque o Espírito Santo habita na tua vida. Agora, se você não abrir a tua boca, não vai acontecer nada. Irmãos, há poucos dias eu fui chamado, uma irmã me pediu oração lá em Blumenau. Ela me chamou lá na igreja e disse: pastor, eu gostaria que você fosse fazer uma visita no hospital. Eu disse: pois não, irmã. Lá em Blumenau nós temos 4 hospitais: o Santa Catarina, o Santo Antônio, o Santa Isabel e o Hospital da Vila Itopava. Aí eu disse: qual dos 4 hospitais que a irmã quer que eu vá? Ela disse: não, pastor, é lá no Marieta Conderbornhausen, lá em Itajaí. Eu disse: então tá bom, tal dia, às 8 horas da manhã, eu vou entrar no Marieta. Daí ela disse: não, pastor, eles não vão deixar o senhor entrar 8 horas da manhã, não pode, porque o Hospital Marieta não dá. Eu disse: não, tu fica orando, que às 8 horas da manhã eu vou entrar no Marieta. Aí eu vim, cheguei ali no Marieta, fui muito bem recebido, e fui lá aonde estava a moça para orar. Mas quando eu estava na fila, na entrada do Marieta, na entrada principal aqui pela Marcos Conder, quando eu estava na fila me identificando, um senhor ficou me ouvindo atrás. E quando a moça me entregou um crachazinho, entregou um crachazinho bem organizadinho para colar assim. Quando ela me entregou e eu estava colando, aquele senhor veio e disse: escute aqui, o senhor é pastor? Eu disse: ó, pela misericórdia de Deus, será que o senhor podia ir na ala tal, no quarto tal? Eu disse: eu vou naquela ala João Paulo II, João Paulo I, uma coisa assim. O senhor pode ir lá? Eu disse: é lá que eu vou orar pela senhora. O senhor pode ir no número 201? Posso ir. Aí fui lá, orei pela irmã. Só que eu me esqueci que era 201, irmãos, e me confundi tudo. E entrei no outro quarto. Entrei acho que no 210, 202 ou 210. Eu me confundi. Cheguei lá e perguntei: escute, é aqui que alguém está precisando de um pastor? Eu cheguei e fui perguntando. Tinha 2 pacientes, 2 senhoras, e era para uma outra senhora que eu tinha que orar também. Aí uma senhora me disse assim: olha, meu amigo, nós não fizemos solicitação de pastor, mas se o senhor quiser orar, então o senhor foi enviado por Deus. Eu estou precisando, só que eu gostaria de ser ungida com óleo. Eu estou tão necessitada, aquela senhora disse. Eu disse: mas eu tenho óleo aqui no meu bolso. Eu sempre ando escondidinho naquele frasquinho de azeite. Irmãos, e ali eu senti a glória de Deus naquela vida. Ela disse: sabe, pastor, eu vou passar por uma cirurgia, estou com medo de passar por essa cirurgia, e eu gostaria que o senhor me ungisse, para Jesus me dar, para que eu passe pela cirurgia e eu me saia bem, e esse medo saia de mim. Sabe, queridos, eu não sei mais do resultado, mas eu disse para ela: o Senhor Jesus cura a senhora, e eu vou ungí-la nesse momento em nome de Jesus. Nisso a outra senhora também pediu. Aí eu orei pela outra senhora. Aí quando eu saí do quarto, aquele senhor estava desesperado no corredor me procurando. Onde é que anda o pastor que prometeu? Eu disse: meu amigo, o senhor está aqui. Aí lá naquele quarto tinha mais 3 pacientes. Eu orei por mais 3 pessoas. Aí eu saí feliz lá do Marieta. Saí feliz porque eu disse: Jesus, em todos os lugares. Eu fui lá para orar por uma pessoa, ungi 4 pessoas. Aí eu disse: Jesus, eu estou feliz porque tem muita gente que passa por aqui o dia inteiro. Muitos pastores estão por aqui o dia todo.
uma cidade tão grande como Itajaí, com tantos pastores, mas o Senhor queria que eu viesse aqui nesta manhã para orar por essa senhora, que ela estava preocupada, por esta irmã também que estava ali com problema de cegueira, outra com problema de AIDS, uma delas partiu já para a eternidade. Mas eu pude me sentir naquele momento como alguém que estava levando Jesus. Eu senti Jesus usando a minha boca, usando o meu pé, usando a minha mão, usando a minha cabeça, usando o meu corpo, para eu chegar ali e impor as mãos sobre aquela pessoa. Essa palavra é para todos, é para os obreiros que estão aqui, é para você, meu irmão. Não precisa chamar um pastor, você chegue lá e diga para a pessoa com carinho, com amor, vai lá e faça assim, ó, impõe as duas mãos sobre ela, as duas mãos, faz assim, ó. Quando você for orar para uma pessoa, impõe as duas mãos sobre a cabeça dela e diga assim, ó: Jesus faz, Jesus liberta, Jesus cura e Jesus te dá a sua paz maravilhosa e eterna. Isso é o Evangelho. Vamos e viemos. Você acha que Deus nos chamou? Vocês acham que Deus me chamou para eu ficar a vida inteira dentro de uma igreja? Eu disse para minha esposa quando eu cheguei em casa: se hoje lá em Itajaí eu me senti um pastor verdadeiro, não que aqui, como eu disse, né, foi uma visita. Quantos anos que eu não entrava no Marieta? Quantos? Não me lembro o ano que eu entrei a última vez. Mas lá em Blumenau é uma constante, todos aqueles hospitais, para cima e para baixo eu ando. E você é uma pessoa que foi chamada por Deus. Eu quero perguntar aqui: quem aqui tem dom de falar em línguas estranhas? Quantos aqui tem dom, que falam línguas estranhas, são batizados com o Espírito Santo? Para que usas? O que fazes com esse dom? O que fazes com o dom que Deus te deu? Quantos aqui cantam? Quantos aqui sabem versículos de memória? Quantos aqui sabem que são lavados pelo sangue de Jesus? Mas às vezes a gente fica parado. E Jesus vem buscar uma igreja. E o Espírito Santo diz assim, ó: eu vou habitar. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 3, que ele disse que a multiforme sabedoria e graça de Deus é manifestado ao mundo agora através da igreja. Se esse mundo precisa ser evangelizado e não for evangelizado, a culpa não é de Deus, que Deus enviou o seu Espírito. Se esse mundo não for salvo, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. A culpa é minha. Irmãos, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. A cidade de Blumenau, no Brasil, existem 3 maiorais da maçonaria. 3 no Brasil. 2 moram em Blumenau. Pense numa cidade difícil para o Evangelho. Pensa num lugar pesado para o Evangelho. Pensa num lugar, meu irmão, em época de Oktoberfest, parece que entra um espírito de bebedeira que ataca as pessoas assim de uma forma tão louca, tão doida. E eu coloquei no meu coração assim, ó: enquanto eu estiver em Blumenau, e enquanto eu estiver vivo, eu vou crer e vou pregar que Jesus vai lavar Blumenau no seu sangue precioso, e eu vou pregar isso. E você precisa pregar isso aqui em Itajaí. Você precisa falar isso para o teu vizinho, para o teu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, aquela pessoa que é contra, aquela pessoa que não gosta. Você tem que dizer: ó, Jesus fez na minha vida, faz na tua vida também. Irmão, o crente, ele era conhecido antigamente, eu me lembro quando era crente novo, ele era conhecido por uma pessoa chata. E lá vem aquele crente chato. E hoje quase não se ouve mais isso. Mas está na hora das pessoas nos chamarem de chatos novamente. Hoje em dia quase tudo evangélico, tudo gospel, tudo evangélico, tudo, amém.
Amém? Graças a Deus que o nome de Jesus está sendo levado, mas eu tenho um compromisso. Sabe por quê? A pessoa que está com problema, ele é meu vizinho. Ele é meu vizinho. É só me encostar assim no muro dele e falar de Jesus para ele. Ele é meu vizinho de direita, de esquerda. Ele trabalha comigo. Ele estuda comigo. Ele embarca no elevador comigo. E eu sei do que ele precisa. Uma moça lá em Blumenau, ela era gerente de um banco, uma moça cheia do Espírito Santo. E um dia ela pediu para dar um testemunho. Ela disse: eu quero dar ela disse assim: eu quero dar um testemunho. Ela falou, ela era gerente de um banco, isso há anos passados. Eu era pastor em outra igreja. Ela disse: olha, irmãos, num culto ela falou isso. Aí chegou um homem para mim, e ela trabalhava numa área de seguros. Era gerente de todas as carteiras de seguros daquela agência bancária. E o homem chegou e disse assim: ó, eu quero que você faça um levantamento de todos os seguros que eu tenho. Todos os seguros que eu tenho. Um homem muito rico da cidade. Quero que você faça um levantamento de tudo que eu tenho, tudo, se tem alguma pendência, tudo direitinho, porque eu vou tomar uma decisão na minha vida. Daí ela disse: eu vou fazer isso para o senhor pode voltar tal dia. Daí ele voltou. Quando o homem foi embora, no primeiro dia, o Espírito Santo falou para ela assim: ó, quando esse homem voltar aqui, no dia que você marcou, fale para ele não fazer o que ele está querendo fazer. Fala para esse homem, fala que Jesus o ama e que não é para ele fazer o que ele está pretendendo. Ele já tem tudo planejado, tudo maquinado, e ele vai fazer. Aí ela disse que ficou numa luta muito grande. E ela disse assim: meu Deus, mas eu, como uma gerente desse banco aqui, como que eu vou fazer isso? E ficou numa luta. E o homem voltou lá. E ela procurando assim uma oportunidade para falar para o homem e tal. E o homem dizendo: e daí isso aqui, e esse seguro, e em caso de que você me paga, e esse aqui, e mais isso e tal. E ela explicou tudo para o homem, e o homem foi embora. E ela não falou de Jesus para o homem. E dentro de 3 dias o homem tirou a própria vida. E chegou a notícia lá no banco. E ela chegou lá na igreja. Isso já faz alguns anos que aconteceu. Ela chegou lá na igreja e ela disse: eu quero falar isso para vocês, meus irmãos. E eu quero dizer que a palavra de salvação estava na minha boca, e eu não falei para aquele homem. Eu sabia o que ia acontecer. Deus me falou, pelo menos ter avisado aquele homem que tinha para ele um recurso. Mas o homem tirou a vida. Outra coisa que eu quero dizer para você nesse tempo, e eu quero que você preste bastante atenção, reflita bem no que eu estou dizendo. Nesses princípios que estão ao nosso dispor e que manifestam princípios do reino que estão manifestos e que precisam ser manifestados através da nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte: que a vontade soberana de Deus coopera conosco. Aí você vai dizer assim: pastor, eu quero falar, eu quero ir, eu quero dizer, mas não tenho força, eu não consigo, eu não tenho dom, eu não sei falar, não sei pregar, os pastores que preguem. Nada disso, meu irmão. Eu quero te dizer o seguinte, ó, uma novidade. Quando, eu não sei se foi lido aqui ou foi citado hoje aqui, que Jesus ia com eles cooperando, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Porque Jesus só ia? Aqui está a confirmação daquilo que eu venho dizendo para vocês. Marcos 16:20. Jesus ia com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Que sinais é esse? Eles diziam: Jesus faz, acontecia. Eu quero te dizer, querido, que Deus se revela, Deus mostra. Se você for na presença de Deus, Deus vai revelar para você segredos, Deus vai mostrar coisas para você. Deus, a Bíblia diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei o que? Coisas. Qual o tamanho das coisas?
não muito firmes, eu não tenho muita dúvida, não. Clama e eu te revelarei coisas grandes e firmes que não sabe. Tem gente, irmão, eu esqueci de trazer aqui, eu era para ter uma tesourinha na mão aqui. Uma tesourinha, sabe essa tesourinha de criança? Aquela tesourinha que a gente dá para criança, que é aconselhado, criancinha pequena, né? Ela não pode pegar uma tesoura maior. Eu devia ter uma tesourinha daquela de cortar papel, tesourinha de criança. Tem gente que pede para Deus uma tesourinha. Ele anda com a tesourinha. Meu Deus, eu sei que a minha colheita vai ser desse tamanho aqui. Se Deus me der só isso aqui, tá bom. Querido, eu quero te dizer nessa noite que se você pedir, se você falar, Deus quer entregar na tua mão, não tesoura. Ele não quer entregar para você nenhum rastel. Ele não quer nem aquela tesoura de jardim. Deus quer te dar colheitadeiras. Deus quer te dar grandes coisas. Deus tem coisas poderosas para os seus filhos. Você precisa tomar posse disso. A Tati falou que Deus tem uma palavra para alguém aqui, e eu sinto que Deus está ministrando no coração de alguém aqui com especialidade nessa noite. Em terceiro lugar, que eu quero dizer para você, Deus sempre toma a iniciativa, mas Ele espera que nós o sigamos, que a gente vá, que a gente faça a sua vontade. Deus toma iniciativas, claro, mas Ele quer que nós andemos em conformidade com Ele. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer algumas coisas de você, e em contrapartida Deus tem outras para você. Jesus disse assim, estai em mim, que eu estarei em vocês. João 15:7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus sempre vai ter uma iniciativa. Ele vai na frente e Ele quer que você venha junto com Ele, que você não tenha medo. Eu fui visitar um amigo, e aí eu disse para ele: escute, como é que está você? Como é que está a tua casa? Ele disse: pastor, comprei um apartamento. Deus abriu a porta e comprei um apartamento. É mesmo? Mas como que foi? Que bênção você poder comprar, casou agora e pôde comprar teu apartamento. Ele disse: não, sabe por quê? Porque eu estava para fazer o negócio, mas eu fui ler a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, e eu não tomo decisões sem pedir orientação de Deus. Aí eu li na Bíblia que os sacerdotes, quando estavam com a arca sobre os ombros, eles foram para atravessar o Jordão, mas eles tiveram que colocar o pé na água. Quando eles colocaram o pé na água, a água que descia continuou, e a água que vinha de cima parou. E aí eles atravessaram o Rio Jordão. E ele disse: eu tive fé, eu pisei na água, eu fui lá e fechei o contrato, fiz as contas, Deus me ajudou, e eu tive bastante compromisso, pisei na água, e quando eu pisei na água, Deus segurou as águas para mim. As que desciam foram embora, as que vinham seguraram, e eu consegui fechar o negócio do apartamento. Peguei um dinheiro emprestado, já paguei o dinheiro que peguei emprestado. Deus quer ajudar você, meu irmão. Quando Deus ir, vá junto, que não vai ter problema. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, estende a tua vara sobre o mar, e o mar se abriu, pode entrar. Porque quando o mar se abriu, Deus entrou na frente. Às vezes nós temos medo de acompanhar Deus pelos lugares tão terríveis que Ele passa, mas pode ir, porque Deus vai te honrar e não vai deixar a água te cobrir. Amém, meu irmão? Aleluia. Em último lugar, eu quero falar isso aqui para você, que eu li esse texto. Eu li o texto. Deus trabalha de acordo com a escala que empregamos. Nossa medida de trabalho será a medida de Deus. Aqui entra uma área que às vezes eu vejo por mim, irmãos. Eu sou alguém que eu preciso às vezes dessa injeção da própria palavra. Quando eu estou lendo a palavra, o Espírito Santo está falando comigo. Eu estou pregando aqui e eu estou me beneficiando com essa palavra, porque Deus tem falado comigo. Eu fiquei 8 anos e meio na televisão, mas eu quero dizer para vocês aqui pela fé,
que no ano que vem eu vou voltar para a TV aberta em nome de Jesus. Pronto. Porque Deus vai trabalhar à medida da nossa, com a escala que nós empregamos. Eu não anotei aqui, mas teve um profeta que ele foi pedir para Eliseu. Teve um rei que foi falar com Eliseu, perguntar para Eliseu se ele ia ter vitória sobre aqueles inimigos. E aí quando ele chegou na presença de Eliseu, Eliseu disse assim para um moço daquele rei: pega o teu arco e tua flecha, abre a janela aí e atire flechas. E ele atirou 3 vezes. Aí Eliseu ficou indignado com ele, disse: você parou de atirar flecha? Eu parei. Só 3 vezes? 3 vezes. Pois então só 3 vezes você vai vencer teu inimigo. Você devia ter tirado flechas e mais flechas e mais flechas. Quanto mais flechas você ia tirar, mais vitória você ia ter. Tem gente que é assim. Ele faz um Deus muito pequenininho. Ah não, Deus não tem poder para curar essa enfermidade. Ah não, Deus não tem poder. Ah não, aquele cara não tem salvação. Aquele lá não. Aquele lá matou muita gente. Ah não, essa gente que fica fazendo trabalho em presídio aí, isso aí não vai dar certo. Essa gente não se converte. Eu fico feliz quando eu ligo a Rádio 106 e eu vejo aquela gentarada trabalhando para Jesus e ganhando presidiários para Jesus. Olha, eu fico pensando assim, ó, como Deus usa as pessoas. E aqui em 2 Reis capítulo 4, olha o que acontece. Interessante isso aqui, eu quero que você analise comigo. Quem é que fez o milagre? Pergunto para você: quem é que fez o milagre da multiplicação do azeite da viúva? Quem foi que fez o milagre? Deus, pronto. Quem que Deus usou? Quem que Deus? Então vamos lá, eu vou ajudar. Deus usou o profeta, Deus usou a vizinhança, Deus usou os filhos daquela mulher, e Deus usou muito especialmente a mulher. Ela foi lá na casa de Eliseu, disse: mãe Eliseu, é o seguinte, ó, eu estou passando uma grande dificuldade, porque o meu marido morreu, o senhor conhecia bem, assim, ele era dos filhos dos profetas, ele era um homem de Deus. Meu problema, tá, então tudo bem. Ele poderia dizer: então irmã, vem cá, eu vou lá na sua casa. E eu disse: não, o que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Então é o seguinte, eu vou te dar, olha o que eu vou te falar, eu vou te dar a instrução, minha senhora, e a senhora vai fazer conforme a instrução. A senhora saia daqui e a senhora fala para os seus filhos, ou a senhora mesmo e seus filhos, tanto faz, vão de casa em casa na vizinhança. E quantos vasos era para pedir? Quantos vasos? Muitos. Quem iria determinar a própria riqueza era a mulher. É a mulher que vai determinar. Meu irmão, o que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Vem cá, aonde está a nossa bênção? É que às vezes ela poderia dizer assim: mas eu não vou derramar azeite nesse vaso aqui. Esse vaso não é meu. Olha o que acontece. Primeiro, Deus quer saber quantas vasilhas você tem. Quantas vasilhas estão disponíveis para que sejam cheias? Eliseu não disse: olha, pelo tanto de azeite a senhora tem o quê? Vamos dizer que ela tivesse 9 litros. Uma botija normal assim naquele tempo de 9 litros. Vamos supor, a senhora tem uma botija, então a senhora peça lá umas 10 botijas assim, mais ou menos, para a senhora não passar vergonha. Não, a senhora vai lá e peça emprestado vasos vazios, não poucos. Fala com a vizinhança. Imagina ela de porta em porta, dizendo: ó vizinha,
Eu queria, ela batendo de porta em porta. Pois não, dona fulana. Todo mundo sabia que ela tinha ficado viúva, estava passando por uma dificuldade difícil, tremenda naquela hora. Eu queria que a senhora pudesse me emprestar. A senhora tem vasos aí, vazios, pudesse me emprestar? Pois não, o que aconteceu? Não, preciso levar na minha casa. Mas o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher é pobre, essa mulher é viúva. A gente está vendo os cobradores chegar toda hora na casa dela. Aí ela vai na outra vizinha e vai em outra, e enche a casa. Enche a casa. Querido, Deus vai trabalhar de acordo com a escala que você empregar. Você vai determinar a extensão da bênção para a tua família. Você é o determinador. Você é a pessoa que vai resolver. Vai ser olha aqui, ó. Você vai ser o instrumento que Deus vai usar para determinar a solução das situações da tua vida. Quem Deus vai usar? Deus vai usar você. É você. Agora, se a mulher fosse para casa e dissesse: ah, não, e agora tem que ir de porta em porta. Ah, eu pensei que ele ia lá em casa, ia impor as mãos, ia fazer que a própria botija crescesse ela sozinha. Não. Deus não tem interesse de criar gente preguiçosa, gente supersticiosa. Deus não tem interesse nisso. Deus quer ver o nosso esforço, nosso trabalho, nossa fé. Imagine aquela mulher de porta em porta dizendo: não, é que é o seguinte, eu fui no homem de Deus e eu tenho lá em casa um pouquinho de azeite, e o homem de Deus falou que quanto mais vasos emprestados eu conseguir, mais vai encher. É mesmo, mas olha, sabe aquelas pessoas, irmão, tem gente que às vezes crê mais do que nós, né? Tem pessoa que ela tem uma facilidade de crer. Ô vizinho, então espera aí que eu vou lavar mais, eu tenho um vaso grande aqui, espera aí que eu já vou lavar, deixa prontinho. Vai levando, vai levando, vai levando, vai levando. Sabe, querido, às vezes nós não queremos fazer nada, nós não queremos fazer a nossa parte. Nós estamos com os problemas estabelecidos na nossa casa, na nossa vida, no nosso corpo, nos nossos negócios, nos nossos assuntos particulares, mas nós queremos que Deus faça tudo. Agora, o que você fizer, a medida do trabalho, olha aqui, olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, que eu acho bonito, é o versículo 7 que eu não li. Para encerrar, nós vamos ler esse versículo. Então veio ela, segundo Reis 4:7. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Aí ela chegou lá: irmã Eliseu, voltei aqui. E daí, irmã? Diz: olha, na minha casa não tem mais onde colocar azeite. Olha, o bairro foi pequeno para tanto vaso que eu pedi. Olha, tem vaso pelo banheiro, tem vaso cheio pelos quartos, tem na despensa, tem na cozinha, tem na sala, tem um quartinho da bagunça. Eu arrumei aquele quartinho, está tudo cheio de azeite lá. E agora, meu irmão profeta, o que eu faço? Ainda não está pronta ainda a obra, minha irmã. Agora a senhora vai ter que negociar esse azeite. Agora a senhora vai ter que ser uma pessoa de negócios. A senhora vai ter que ser uma pessoa de estratégia. Vai ser uma pessoa, o azeite é bom. O azeite é bom, vai depender da sua propaganda, vai depender do seu trabalho, vai depender de a senhora saber quem são os negociadores de azeite, e a senhora vai trabalhar agora. Mas o mais lindo de tudo foi que esta mulher, através da palavra do homem de Deus, ela foi o instrumento para resolver o seu problema passado, o seu problema futuro e o seu problema presente. Por quê? Aí o profeta disse: então agora vai e venda e pague as dívidas, pague o atrasado, tudo que você tem de atrasado. Gente, olha aqui, irmão querido, nessa noite eu quero dizer para você, se você quiser tomar posse dessa palavra, Deus vai abençoar um lugar na tua casa que você precisa de uma bênção lá. Tem um lugar da minha casa que eu sempre oro por ele. Sabe qual é? Não é a despensa, não é o quarto,
nem a sala, nem a cozinha, nem o sótão da minha casa, nem o quartinho da bagunça. Sabe qual é? A caixa do correio. Diga comigo, caixa do correio. Às vezes tem casas que não tem caixa do correio, mas vi lá onde o carteiro coloca. Tenho pedido a Deus, credor não. Pensa numa pessoa indignada quando chega uma multa de trânsito lá em casa, irmão. Pensa, uma sinaleira lá no Oeste, uma sinaleira eletrônica, que eu fui para lá esse final de semana, semana passada. Se eu vou cuidar, e eu não vou ser multado mais nesse tal de quilômetro 623, lá perto de São Miguel do Oeste. Nunca mais vou ser multado. Passei bem devagarinho olhando onde é que era tal placa. Pensa na pessoa doida de ficar chegando multa. Multa é o inimigo roubando da minha casa. Credor é o inimigo roubando da minha casa. Deus quer trabalhar de acordo com a escala que eu emprego. Agora, se eu quero andar a 120 por hora, 140 por hora, passando debaixo de todas as sinaleiras eletrônicas, claro que vai vir multa atrás da outra. Agora, se eu quero ficar endividado, comprar além daquilo que eu ganho, tem muitas coisas nisso aí. Não é isso tudo que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Deus quer abençoar a tua caixa de correio, para que não venham cobranças de coisas atrasadas. Eliseu disse: irmã, você vai pagar a tua dívida. Aqueles homens incomodativos que querem levar os teus filhos não vão mais aparecer na tua casa. Não vão mais aparecer, amém, irmão? Quantos que não querem isso? Então, querido, peça a Deus sabedoria nessa noite. E outra coisa que ela disse, olha aqui, ó: pague a tua dívida, vai, vende o azeite, pague a dívida, e agora viva do restante. A tua vida hoje você já tem. A tua vida hoje está resolvida. A bênção já está na tua casa. O teu passado vai ser resolvido. Vai pagar essa gentarada que está te incomodando. E agora o teu futuro está garantido. Viver. E qualidade de vida você tem quando você emprega a força à medida que Deus vai te dando graça. Deus quer trabalhar à medida que você se esforçar. Eu encerro essa mensagem dizendo: Deus quer saber qual é o teu esforço. Quando se fala em esforço conjunto, é isso. Conjunto, você e Deus batalhando, você e Deus lutando, você observando a palavra de Deus. Eu não vou passar dos limites, eu vou cuidar, eu vou ter prudência, eu vou resolver isso aqui, eu vou ser um instrumento de Deus, eu vou ter mais cuidado, eu vou ser mais diligente, e Deus vai abençoar a minha casa, Deus vai abençoar tudo que eu tenho. A partir de hoje, você vai dizer assim, ó: eu vou ser um instrumento de Deus para a minha própria bênção. Vamos ficar em pé, irmãos queridos. Aleluia, 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 aleluia. Quero orar por você nessa noite. Primeiramente, quero orar por aquele que quer ser um instrumento nas mãos de Deus, que quer ter coragem de abrir mais a boca para dizer quem Jesus é e o que Ele pode. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado em corações aqui, para você não deixar de falar, meu irmão. Fala de Jesus. Aleluia, aleluia. Em segundo lugar, eu quero chamar aquele aqui, ó, que está precisando da cooperação do Espírito Santo na sua vida. Eu quero orar com você nessa noite. Você que quer que o Espírito Santo, assim, ó, vá contigo e use a tua boca, sabe? Não tenha medo de dizer para aquela pessoa: não, mas eu estou com medo de dizer, pastor, olha, tenho medo de dizer para aquela pessoa que Jesus vai curá-la. Tenho medo de dizer. Você vai dizer em nome de Jesus. Terceiro lugar, eu quero orar por aquele que tomou uma decisão muito séria nessa noite. Muito séria nessa noite.
de ter iniciativa, de andar em conformidade com a palavra. Estai em mim e eu em vós. Quem sabe você tem lutado. Eu gostaria muito de andar certinho, não consigo. Hoje o Espírito Santo quer te ajudar. Eu quero te chamar para você vir aqui nessa noite, para você andar em conformidade com Deus. Eu quero entrar em sintonia com a palavra, em harmonia com a palavra. Meu irmão, se nós não estivermos em harmonia, a bênção de Deus não virá. Em último lugar, eu quero chamar aqui na frente aquele que quer ver Deus trabalhando na mesma escala tua. Você que quer ver o azeite, você que quer ver a abundância de Deus. Eu quero orar para você que está precisando de abundâncias de Deus. Quem sabe você esteja dizendo assim: pastor, se tu soubesse, olha, não são quaisquer milhares de reais que vão resolver meu problema. Eu posso dizer para você que eu entendo que é difícil. Agora, se você entrar em sintonia com o Espírito Santo, se você entrar em harmonia com o Espírito Santo, Deus vai operar um milagre. Tem hora, meu irmão, que é só milagre, e milagre não se explica. Então eu quero orar por você que precisa de um milagre. Um milagre na tua casa, um milagre na tua vida, um milagre na tua empresa, um milagre no teu casamento, um milagre no teu filho. Você que está precisando de um milagre, eu quero orar por você também nessa noite. Vem aqui nesta hora. É o último convite que eu estou fazendo para os irmãos que estão ajoelhados aqui. Aleluia. Você que crê, eu creio mesmo, pastor, olha, que só um milagre. A palavra milagre quer dizer algo inexplicável. Algo inexplicável que só Deus pode fazer. Ninguém pode explicar o que aconteceu naquela casa, mas o milagre aconteceu porque aquela mulher obedeceu a palavra. Levante a tua mão para o céu, ó Pai. Aqui estão os teus filhos na tua presença. Aqui está a tua igreja humilde na tua presença. Meu Deus, eu tenho ministrado a tua santa palavra. E eu creio, Pai, que é desta forma. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração. Eu estou falando daquilo que o Espírito Santo tem conferido na minha vida. Pai, eu também já deixei de falar do teu amor. Eu também já escondi a verdade de alguém que precisava de ouvir do teu amor. Eu também já fiz isso, Pai, mas eu quero pedir perdão. Pai, eu sei que o Espírito Santo foi dado para habitar na minha vida. Eu sei que o Espírito Santo está no meio da igreja. E a operação da salvação só acontece se este corpo vivo que é a igreja, der lugar para o Espírito Santo. Jesus querido, que eu comece a falar quem o Senhor é, e o poder que está inserido na tua palavra. Qual o poder que tem quando Deus envia a sua palavra? Que eu seja um pregador, que esse meu irmão seja alguém que fale. Se nós não pudermos ser pregadores, mas que sejamos faladores da tua palavra, seja como for, o termo como for. Deus, coopera com esse teu servo, quando ele sair, quando ele for para o seu pequeno grupo, quando ele estiver levando alguém, aquele que está convidando alguém para trazer para a igreja, coopera, ajuda, Pai, faz a obra acontecer, ó Deus, dá o crescimento para a tua igreja, meu Deus. E também, Pai, ó Pai, que nós andemos nessa conformidade, Jesus em nós, nós em Jesus, nós nele, ele em nós. Assim como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, meu Deus, faz isso, meu Deus, e que nós, Pai, possamos trabalhar em harmonia, em sintonia com a palavra que diz: vai e faça, e ajunte, e derrame azeite, e venda, e pague, e viva. Oh Deus, nesta noite eu ministro esta bênção para o povo de Deus que está aqui, em nome de Jesus. Cante um pedacinho de uma música, meu querido. Cante um pedacinho. Pode ficar em pé, querido. Eu quero pedir que você aplaude o Senhor Jesus nessa hora. Cantar um pedacinho de uma música aí.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. Cante, irmão. O que a Bíblia diz que Pode eu voltar tenho. pro seu lugar. Eu Aleluia, Deus te vou. abençoe. Onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Oh, glória! Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Espírito Santo, toma. Aleluia. Pastor Adilson. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos, vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou, vem sobre mim. Se isso não traz paz ao teu coração, você está no lugar certo, porque nessa noite você pode ser lavado pelo sangue de Jesus e ganhar uma convicção interna no teu coração que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ei, glória a Deus, aleluia!